Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. É a primeira vez que nós apresentamos um programa gravado no segundo turno. E nesse programa nós vamos discutir os sinais que o Bolsonaro está emitindo de que já se deu conta de que não pode vencer a eleição de 2022 e vai apelar para o plano A, o plano de desqualificar o resultado das urnas, que será conhecido no último dia do mês em curso. O fato é que, no primeiro turno, na eleição em primeiro turno, o que ocorreu foi que os eleitores bolsonaristas arrependidos de Simone Tebet e de Ciro Gomes decidiram não esperar, porque antes de serem bolsonaristas arrependidos, eles eram e continuam sendo ultra-antipetistas. Então decidiram voltar para o bolsonarismo para barrar o Lula. Voltaram a contragosto, porque eles estavam se inclinando pela artilharia de Tebet e Ciro contra Lula. Vendo que eles não tinham chance, falaram: já que não tem tu, vai tu mesmo em relação ao Bolsonaro, e deram o voto útil para ele. O voto útil funcionou para o Bolsonaro e funcionou pouco para Lula. O Ciro Gomes, ele perdeu quase metade dos seus votos na eleição em primeiro turno, porque aquela parte dos eleitores que lhe davam 5 a 6% nas pesquisas migraram para o Bolsonaro já no primeiro turno, e uma parcela menor da Simone Tebet, cerca de 1% da Simone Tebet, foi para o Bolsonaro. Ainda tivemos a questão do voto envergonhado no Bolsonaro, que mostrou-se que existia, e com tudo isso, esse voto envergonhado e o voto útil e a abstenção também, não é, que foi enorme, maior que a de 2018, afetou mais o Lula. Era previsível nas pesquisas que, se houvesse, por exemplo, uma grande abstenção, o Lula seria prejudicado. Não tem erro nenhum nas pesquisas. A pesquisa IPEC, que saiu ontem à noite, na terça-feira à noite, e que dá a Lula 10 pontos da frente de Bolsonaro em termos de votos válidos, ela tem as mesmas características das pesquisas do primeiro turno. Elas mostram o eleitorado pendendo para o Lula, porém não haverá voto útil no segundo turno, mas haverá o voto bolsonarista envergonhado, talvez em menor medida, não é? E o que vai pesar mesmo vai ser a abstenção no segundo turno, que, como sempre, vai afetar mais o Lula, porque o eleitorado do Lula é mais humilde. Mas ainda assim, a dianteira é tão grande que muito provavelmente o Lula vai ter uma vitória menor contra o Bolsonaro do que diz a pesquisa IPEC, mas ainda assim uma melhora. Por quê? Porque uma vitória. Por quê? Porque muitos poderes, uma multiplicidade de agentes políticos, econômicos, estão se contrapondo a Bolsonaro e aderindo a Lula. Veja que nós temos o The Economist, a maior publicação de economia do planeta, um veículo conservador, que praticamente está declarando voto em Lula. Diz que entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro é inaceitável, então aceita Lula. E, além de tudo isso, Fernando Henrique Cardoso, a própria Simone Tebet vai carrear, aliás, já deram, Ciro e Tebet, ao perder a eleição em primeiro turno, já cederam os seus votos para Lula, e esses votos acabam de aparecer na pesquisa IPEC. E isso é bom, porque os votos de Ciro e de Tebet, eles são votos mais fáceis de se concretizar, porque não é aquele eleitor de baixa renda que chega num momento como este
e às vezes não tem como votar, ou acha que não vai dar para gastar o dinheiro para condução, para tudo isso. O eleitor de baixa renda ele tem muitas dificuldades, muitas incertezas, às vezes não leva a sério, mas o fato é que os eleitores de Simone e Ciro são mais de classe média, então é um voto mais fácil de se concretizar. Seja como for, o Bolsonaro vendo tudo isso, vendo que vai ficar difícil para ele mesmo, ele já retorna ao plano A, que é o de desqualificar o sistema eleitoral ante a derrota. Bolsonaro já se prepara para renegar a derrota em 31 de outubro. Uma derrota que já se desenha. E isso está evidenciado, minha amiga, meu amigo, isso tudo está evidenciado porque o Bolsonaro recomeçou o ataque às urnas. Ele ficou quietinho porque a eleição o favoreceu, lhe deu a votação, as urnas eletrônicas que ele tanto demoniza, lhe deram argumentos para ele atacar as pesquisas, mas ele sabe que isso é vento, que as pesquisas não erraram. E, por exemplo, vejam, ele sabe que as urnas eletrônicas também desmoralizaram institutos de pesquisa bolsonarista, como o Brasmarket, que dava vitória para o Bolsonaro em primeiro turno com 13 pontos percentuais de vantagem. Não é? Essa pesquisa, por exemplo, entre outras, ele não criticou. E erraram muito mais que o Datafolha, que o IPEC e que outros institutos. Essa pesquisa Brasmarket dava vitória do Bolsonaro no primeiro turno com 13, vejam só, né, o nível de manipulação, com 13 pontos percentuais de vantagem. Então, realmente, o Bolsonaro desistiu da eleição, isso é um perigo. Tá? Isso é um perigo, ele já está desistindo, não vamos dizer que ele desistiu, ele está desistindo. Quanto mais se aproximar a eleição em segundo turno e ele vir que não vai ter condição de vencer, mais ele vai começar de novo ou recomeçar a atacar o sistema eleitoral, e isso é realmente muito preocupante. Mas a eleição em primeiro turno não desmoralizou as pesquisas, desmoralizou os críticos do sistema eleitoral que viram o Bolsonaro ter muito mais do que se esperava na eleição, justamente nas urnas eletrônicas que ele dizia que estavam fraudadas. Não é? Qual vai ser o discurso dele agora? Dizer que as urnas eletrônicas fraudaram o processo porque a vitória dele teria existido no primeiro turno. O Bolsonaro agora ele quer negar que perdeu no primeiro turno, até para tentar dizer que quem estavam certas eram as pesquisas que davam para ele uma larga vantagem na eleição. Então vamos passar aqui para o noticiário para vermos as matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo, não é? Então vamos lá, vamos passar aqui para essas matérias. Começamos com a pesquisa IPEC, que saiu ontem. A pesquisa IPEC mostrou que o Lula tem 55% dos votos válidos e Bolsonaro fica com 45%. O resultado disso é uma bomba, porque a distância é muito grande, não é? E mesmo com o problema de abstenção, porque os problemas do voto útil, não é, e do voto envergonhado devem ser muito menores nessa eleição. O voto útil já se consolidou nesses números. O voto útil, não, o voto útil, a transferência de votos de Simone e de Ciro para o Lula já se consolidou, está aparecendo na pesquisa IPEC. E, na verdade, o que vai ter de surpresa no segundo turno vai ser a abstenção, que não vai ser tanta surpresa. Então, dá para estimar a abstenção, quanto isso vai pesar para o Lula, e mesmo assim, os cálculos iniciais já dão conta que, mesmo com a abstenção, o Lula, em vez de 10 pontos percentuais de vantagem sobre Bolsonaro nos votos válidos,
O Lula pode ter 7, pode ter 6, pode ter 8, mas ainda assim ele vai ter mais votos que o Bolsonaro. Então, aqui a gente tem também um analista que diz: IPEC mostra que eleitores de Ciro e Tebet já migraram para Lula. Durante o programa Análise de Pesquisas, o colunista do UOL, José Roberto Toledo, que é um colunista antigo, ele trabalhava no jornal Estado de São Paulo, hoje está no UOL, e ele é muito competente, ele destacou que a pesquisa IPEC mostrou que o candidato Lula conquistou a maior parte dos votos do eleitorado de Ciro Gomes e Simone Tebet no segundo turno. Toledo afirmou, inclusive, que os eleitores foram mais rápidos do que os próprios candidatos para fazerem a migração de votos. A pesquisa apontou Lula com 55% e Bolsonaro com 45% dos votos válidos, dando 10 pontos de vantagem para Lula. Se essa pesquisa estiver certa, e não há nenhum motivo para desconfiar que não esteja, os votos da maior parte dos eleitores da Simone Tebet e do Ciro Gomes já foram para Lula. Não tem como aritmeticamente não terem ido e ele ter aberto 9 pontos de vantagem, e só explica se a maior parte dos votos de Ciro e da Simone migraram para ele, então os dois estão vindo depois de seus eleitores. O colunista do UOL também destacou que o apoio declarado dos candidatos, sobretudo Tebet, é de extrema importância para a sua consolidação no cenário nacional e também para a consolidação dos votos do eleitorado de Lula. Ao mesmo tempo, a Simone Tebet, terceira colocada nas eleições, declarou o apoio a Lula, mas nem precisou. Como mostra o colunista do UOL, o próprio eleitor já tratou de tomar a decisão que já estava anunciada no primeiro turno, de que se Simone Tebet e Ciro Gomes não passassem para o segundo turno, essas pessoas, esse eleitorado de Simone e Ciro, iria pender em grande, enorme parte para Lula. E a pesquisa Poder Data, que é uma pesquisa que sempre deu resultados piores para o Lula, ainda nela o Lula tem 4 pontos de vantagem nos votos válidos. No IPEC tem 10, no Poder Data tem 4, não é? De 48, 52 para o Lula, 48 para o Bolsonaro, o que significa que, em termos de votos totais, o Lula deve ter em torno de 6 a 7% no Poder Data. A gente pode ver aqui a pesquisa Poder Data, realizada por telefone e divulgada hoje pelo site Poder 360, aponta que Lula está à frente para o segundo turno das eleições presidenciais, com 52% e Bolsonaro com 48%. Essa é a primeira pesquisa do segundo turno. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos. Portanto, o Lula varia entre 50,2 e 53,8 e Bolsonaro 46 e 49. Então o Lula vence o Bolsonaro fora da margem de erro. Em votos totais, Lula obteve 48 e Bolsonaro 44, seria mais ou menos o resultado do segundo turno. Então o Poder Data não está considerando o voto útil de Simone e Ciro, mas essa pesquisa é feita por telefone e essas pesquisas por telefone, elas acabam deixando de captar o eleitor mais pobre. E aqui a revista The Economist diz que mais um mandato de Bolsonaro seria ruim para o Brasil e o mundo. Quem entende de economia sabe o que é essa publicação. Em sua seção de opinião, a revista britânica The Economist publicou um artigo nesta terça-feira, dia 4, afirmando que mais um mandato para o populista Jair Bolsonaro seria ruim para o Brasil e para o mundo. Intitulado "Para ganhar a presidência do Brasil, Lula deve passar para o centro", o texto, refletindo a linha editorial do veículo, afirma que o candidato à reeleição Bolsonaro não fez esforços que ela esperava e então a melhor alternativa seria Lula. São muitos poderes que se alevantam contra Bolsonaro. Além da Economist, nós temos até o governo dos Estados Unidos, né? As chances de Lula e Bolsonaro no segundo turno, segundo as casas de apostas, inclusive, dão 70% para o Lula e 30% para o Bolsonaro. Todas as apostas, inclusive do mercado financeiro, são as de que Lula vence o segundo turno.
E aqui nós temos a auditoria do TCU que não encontrou erros em boletins de urna. Então o TCU atesta a lisura das eleições. E por último, aqui, Bolsonaro compara a apuração com 2014 e coloca as urnas eletrônicas em xeque. O presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar o sistema eleitoral brasileiro. Isso significa o quê? Basicamente, minha amiga e meu amigo, isso significa que o Bolsonaro, ele não pretende aceitar o resultado da eleição e ele já percebeu que não tem como vencer essa eleição e por isso ele já começa a apelar para esse estratagema. Então nós ficamos por aqui e queremos desejar a todos um ótimo dia e vamos para o segundo turno com confiança que o Brasil vai enterrar esse período de trevas que começou em 2018 e ainda não terminou. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.